Uma boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a esta casa de paz, de luz e de muito amor. Antes de fazer a nossa oração inicial, vamos abrir uma página aqui dos minutos de sabedoria. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte da sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Agora vamos fazer a nossa oração. Quem quiser pode fechar os olhos, a se acalmar, dizendo: amado Jesus, suplicamos que abençoe esta casa de fraternidade. Esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos destes. Auxilia-nos em exercer a compaixão e o entendimento de que necessitamos esquecer o mal e cultivar o bem, na paciência e na tolerância com os outros. Ajuda-nos a servir para que a nossa fé seja ativa, induzindo nossos braços ao trabalho edificante, não tornando o nosso tempo vazio. Dá-nos a humildade, sendo dóceis instrumentos em tuas mãos. Ilumina a palavra da nossa irmã Nani, expositora desta noite, e as águas que foram colocadas na mesinha de entrada. Acalma e fortalece minha alma, Senhor. Equilibra minhas energias, para que com teu amor consiga vencer os desafios. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de interesse de todos nós que aqui nos encontramos, porque todos nós vivemos em família. Então o assunto de hoje é família com os olhos do coração. Para iniciar, eu gostaria de contar uma história para o nosso melhor entendimento. Muito tempo atrás, uma moça chamada Lili casou e foi viver com o marido e a sogra. Em um tempinho de convivência muito curto, Lili descobriu que ela não ia se dar muito bem com a sogra. Elas duas tinham personalidades muito diferentes e Lili foi se enfurecendo com os hábitos da sua sogra. Além disso, a sogra criticava Lili constantemente. Dias, semanas, meses se passaram e ela e sua sogra nunca deixavam de discutir e de brigar um dia sequer. Mas o que fez a situação piorar foi o fato de Lili ter de curvar-se à sogra e obedecer a ela, porque ela morava na casa da sogra. A raiva e a infelicidade dentro de casa estavam causando ao pobre marido um grande estresse. Com o passar do tempo, Lili não aguentou mais. Decidiu tomar uma atitude. Ela foi ver um bom amigo, o Sr. Wang, que era muito amigo do pai dela. E esse senhor vendia ervas. Ela contou ao Sr. Wang a situação e pediu que ele lhe desse uma erva com veneno para dar à sogra. Mas que essa situação resolvesse o problema de uma vez por todas. Mas que esta erva venenosa ninguém conseguisse descobrir a causa da morte da sogra. O
senhor Wang passou por alguns instantes, ele passou por ela, pensando, e disse finalmente: Lili, eu vou te ajudar a resolver o seu problema, mas tu vais ter que me escutar e obedecer a todas as instruções que eu te der. Tá bom? Lili respondeu: assim farei. Pode me pedir que eu faço tudo o que o senhor me pedir, desde que morra a minha sogra. E o senhor Wang entrou no quarto, nos fundos, e voltou com um pote de ervas e disse a ela: tu não pode usar isso aqui de uma vez só para se livrar da tua sogra, porque isso vai causar suspeitas. Então eu vou te dar várias ervas e tu vai oferecendo para ela e lentamente vai envenenar a tua sogra. Então a cada 2 dias prepare alguma carne de porco ou galinha, bem gostoso, com tempero assim, o melhor que tu sabe fazer, e coloca um pouco destas ervas junto no prato dela. Agora, para ter certeza de que ninguém vai suspeitar de ti quando ela morrer, tu vais ter que fazer uma coisa: vai ter muito cuidado e agir de forma amigável com ela, para ninguém desconfiar de ti. Não discuta com ela, obedeça-lhe em tudo e trate-a como se uma rainha fosse. É fácil, né, gente? Vai para casa com uma sogra dessa. Então, Lili ficou muito contente e foi com aquele pote para casa, agradeceu ao senhor Wang e voltou apressada, porque ela tinha necessidade de iniciar o projeto de assassinar a sogra. E semanas foram se passando, meses se passaram, e a cada 2 dias Lili servia uma comida gostosa para a sogra, especialmente tratada para ela, e ela então colocava as ervas. E lembrou-se muito bem do que o senhor Wang tinha dito sobre evitar suspeitas, e controlou o seu temperamento. Ela obedecia à sogra, tratou-a como se fosse a sua própria mãe, com respeito, com carinho, sempre obedecendo. Passaram-se 6 meses, a casa inteira havia mudado. Lili tinha controlado tanto o seu temperamento que raramente ela se aborrecia, e botando veneno no prato da sogra. Mas nesses 6 meses não tinha tido nenhuma discussão com a sogra. Estava tudo às mil maravilhas. E ela começou a reparar e começou a pensar assim: mas ela está diferente, ela está mais amável comigo, ela está mais fácil de lidar. Estava dando certo, ninguém ia suspeitar dela. As atitudes da sogra com a Lili mudaram também. E ela começou a amar Lili tanto quanto ela ama a própria filha. E a sogra dizia aos amigos e parentes que Lili era a melhor nora que alguém poderia ter. Lili e a sogra estavam tratando uma a outra como mãe e filha. O marido estava satisfeitíssimo, muito contente, vendo a sua mãe feliz, a sua esposa feliz, a família numa harmonia maravilhosa, e dando veneno para a sogra. Um dia, Lili foi ver o senhor Wang e pediu ajuda novamente. E ela disse: querido senhor Wang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate a minha sogra. Ela se transformou em uma mulher agradável e eu estou conseguindo amá-la como eu amo a minha própria mãe. Eu não quero mais que ela morra por causa do veneno que eu estou lhe dando. Então, o senhor Wang sorriu e acenou negativamente com a cabeça. E ele disse: Lili,
não há nada com que se preocupar. Eu nunca lhe dei veneno. As ervas que eu te dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O único veneno estava na sua mente e na sua atitude com ela. Mas isso não foi jogado fora pelo amor que você deu à sua sogra. Então, vamos ver o que nos deixou dito sobre este assunto o espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-lo ao desenvolvimento justo. Está aí, meus irmãos, uma receita simples e eficaz para que a paz se instale dentro de uma família. Porque na nossa intimidade nós verificamos muito mais os defeitos dos outros do que as virtudes. A razão disso acontecer é muito simples, porque nós queremos ser reconhecidos, notados, elogiados, porque nós precisamos sentir que somos importantes. Mas quando nós temos alguma divergência dentro de casa, os nossos diálogos estão cheios de críticas, sermões, desprezos, causando verdadeiros desastres nas ligações afetivas da família. Paulo, o apóstolo, propõe um pensamento importante para a gente meditar, porque ele diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ora, se a minha conduta no diálogo com a família é normalmente a crítica, a cobrança, que reação eu posso esperar dos meus parentes? Se ao invés de sorrisos, eu somente me apresentar com a minha cara amarrada, o que eu posso aguardar deles? Ah, mas tem um familiar lá em casa que é uma estupidez. Vamos lembrar da história de Lili. Com a atitude fraterna dela, modificou a situação dentro de casa. Alguém tem que começar. Se somente tenho reclamações, como é que nós vamos esperar que eles nos queiram bem? No lar, como em todo lugar, nós recebemos aquilo que damos. Na sociedade é assim, no nosso trabalho é assim, nós vamos receber de volta aquilo que nós oferecemos. É a regra. Precisamos compreender que o mal não se corrige com o mal. Jamais. A patada que eu levar, eu não vou devolver com patada. É mal com mal. Não há corrigenda. Então, o negativo não anula o negativo. O negativo amplia o negativo. Um vaso de cristal não se conserta a marretadas. Só o que vence o mal é o bem. Somente o positivo anula o negativo. Em regra, agimos conforme os estímulos que recebemos. Obrigada. Salvo a voz. Se nós estamos sentindo frio, vestimos um agasalho, não é? Se somos agredidos, nós procuramos nos defender. Se somos criticados, procuramos nos isolar de quem costuma nos acusar. Os problemas de relacionamento interno da família devem merecer um estímulo positivo da nossa parte. Eu sei que não é fácil se manter em equilíbrio quando alguém ao nosso lado não nos trata adequadamente. Mas eu tenho tempo para pensar e agir depois. Não precisamos responder nem agredir no momento da energia negativa que está sendo envolvida entre nós. A gente
pede que aguarde um pouco que depois você terá a resposta. Então a gente se acalma, faz uma oração e a resposta vem adequadamente em nossa direção. Diante de um familiar difícil, nós vamos evitar estímulos negativos, mas vamos trocar esses estímulos por positivos. Na hora que um familiar negativo nos afronta, em pensamento nós vamos fazer uma oração por nós, pela pessoa. Então, aquilo que nós temos dentro de nós poderemos colocar em prática: a paciência, a meiguice, a ternura, carinho, a tolerância e muitos elogios e amor. Porque lá fora, em sociedade, nós somos educados, nós somos gentis. Muito obrigado, com licença, por favor. Né? Em casa, a grande maioria das famílias não utilizam esses adjetivos na convivência. Mas Emmanuel nos traz um recado, o Espírito Emmanuel, bem importante, que diz assim: como deveria de ser a nossa conduta. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor, ou um bilhete amistoso. Às vezes a gente não consegue responder, deixa um bilhete para outro dia de manhã, sai antes do trabalho e deixa um bilhetinho, mas não assina com o nome, assina com o coração, né? E essas atitudes todas conseguem apagar longo fogaréu da discórdia. E se nós agíssemos assim em casa, nós evitaríamos reencarnações e décadas de discórdia, ou dissipar rochedos da sombra. Então nós precisamos ver os nossos familiares com os olhos do coração, do sentimento. Muitas vezes eles percebem que nós não estamos tendo atitudes adequadas que nós não percebemos, e nos cobram e nos pedem uma transformação e insistem para que a gente consiga modificar a nossa atitude pelo nosso bem e pelo bem da convivência familiar. E a gente não atende, e a gente não ouve, a gente sai de perto para não ouvir mais que falem, que repitam. Porque normalmente quem está por fora de uma dificuldade enxerga melhor. Nós muitas vezes somos cegos, não conseguimos dominar as nossas más tendências, mas nós temos essas pessoas na nossa volta para nos abrir os olhos e nos aconselhar. Será que os nossos familiares fazem isso conosco, estas cobranças, porque querem nos ver mal? Vamos parar para pensar. Aquela pessoinha pequena que um dia disse para mim, quando tinha 4 anos de idade: mamãe, para de fumar, tu vai morrer e eu não vou ter mais mamãe. E por que a gente não pode ouvir um aconselhamento de um adulto? Por que o nosso coração se enternece quando um filho pequeno pede que a gente pare com um vício, com algo que está nos prejudicando? Pois essa criança tem medo de perder a mãe por causa do veneno do cigarro. Eu parei de fumar, porque me doeu aquela frase sentida nos meus sentimentos. Eu fui obrigada, porque eu não tinha condições mais de perceber que essa criança me visse fumando de novo, com medo de perder a mãe. Então, quando os adultos da nossa família vêm nos aconselhar, nos cobrar, cada um tem o seu jeito, pode ser que nos cobre de um jeito nada agradável,
Mas eles querem que a gente se modifique para manter a convivência boa entre todos. E nós não aceitamos, porque somos orgulhosos. Porque nós temos orgulho dentro de nós ainda e precisamos trabalhar isso para diminuir, atender, ouvir, repensar sobre o conselho que nos deram. Não importa se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto, se é um adolescente, se um dia este pedido vai nos fazer bem, precisamos renovar as nossas atitudes pelo meu bem e pelo bem de todos com quem eu convivo, porque os nossos familiares serão pessoas felizes quando verem que o conselho deles surtiu efeito em nós. Eu conheci uma pessoa, um homem, pai de família, que não aceitava conselhos, porque ele que mandava dentro de casa, ele era o chefe da família. Orgulho. Nós precisamos então ver os nossos familiares com um pouco mais de sentimento, com um pouco mais de carinho, com esses olhos do coração, esse olhar do coração. E que força irresistível tem esse olhar. Nós fazemos isso quando transmitimos algumas frases que poderão despertar bons sentimentos em nossos familiares, quando nós dissemos para eles assim: tu és uma pessoa especial em minha vida. Todos nós gostamos de ouvir isso, não é? Eles também gostam de ouvir. Puxa, mas como tu tem nos ajudado com os teus conselhos, eu vou tentar me esforçar mais. Incrível, como tu és bom em matemática. Não reclamar que a criança não sabe desenhar. Incentivar aquilo que ele tem de melhor. Muito obrigada, meu filho, por tu te dedicares tanto à nossa família, lavando a louça. Eu sei que tu és capaz de vencer esse desafio. A força que a gente transmite para a pessoa conseguir vencer. É lindo isso. Ah, mas tu és um presente de Deus em minha vida. Nós esquecemos de falar. Frases tão simples e tão importantes para quem diz e para quem ouve. Mas não basta falar bem, nós podemos decorar essas frases. É preciso também sentir o que dizemos. E pensar bem nos nossos familiares. Porque a gente já ouviu dizer assim: eu não pedi para nascer nessa família. Pedimos, imploramos para que estas pessoas que estão conosco fizessem parte da nossa família, porque é com eles que nós precisamos nos reajustar de erros cometidos lá atrás entre nós em vidas passadas. Estamos juntos exatamente para isso, para nos reajustarmos com todos. Pedimos lá no mundo espiritual, porque lá a gente não aguentava mais lembrar da maldade gerada com os desentendimentos entre nós. Ou nós estamos para ajudá-los, ou eles estão para nos ajudar. Tudo combinado no mundo espiritual. Quando nós voltarmos, quando o nosso corpo físico morrer, nós vamos chegar do outro lado e vamos saber disso, nós vamos lembrar disso. Antes de eu reencarnar, eu pedi para fulano fazer parte da minha família. E aí eu fui lá e briguei com eles tudo o que eu já fiz há 10 encarnações atrás. Agora vocês voltem de novo, todos juntos, e vão ver se agora vai. É assim a vida. Então, bons pensamentos dentro de casa é tão importante para a harmonia de todos. Se eu não moro com os meus pais, com a minha família, eu estou longe, os meus pensamentos em direção a eles de longe chegam lá no mesmo instante. A vibração, a energia, exatamente igual como está saindo do meu pensamento. Pensamento é energia pura, muito forte.
Então, quando nós estamos pensando mal, nós criamos uma energia negativa que envolvemos os nossos familiares com aquelas cadeias mentais inferiores e fica todo mundo infeliz. As crianças, principalmente os menorzinhos, são os que mais sofrem quando os pais não se respeitam dentro de casa. Quando o pai trai, quando a mãe trai, volta para casa com aquela energia pesada, o companheiro ou a companheira nem fica sabendo, mas a energia pesada está dentro de casa, enfermando as crianças, adoecendo as crianças, porque as crianças têm a constituição física frágil e a constituição psíquica em formação e não tem condições de se defender dessas energias pesadas. Quando o pai sai, faz festa, bebe, a mãe sai com as amigas, faz festa, bebe, volta para casa, alcoolizado, energia pesadíssima é colocada dentro de casa. E as crianças enfermam por causa disso, porque não tem constituição forte para aguentar uma energia pesada dessa. Então, se nós pensarmos positivamente, fora de casa, tivermos atitudes adequadas que uma pessoa de bem deve ter, nós vamos levar para o nosso lar, quando voltarmos, vibrações maravilhosas, de fortalecimento, de paz, de reequilíbrio. A criança pode sair para a escola o dia todo, se incomodar na escola e voltar ruim para casa. Se os pais trazem energia boa, a criança se recupera. Porque quem protege uma criança são os pais. A criança não tem condições para isso ainda. Protege do assédio espiritual inferior e das más vibrações que envolvem eles durante o dia fora de casa. Então, se nós pensarmos ou agirmos no mal, o ambiente psíquico que deixaremos no nosso lar será muito pesado, enegrecido. E nesses momentos, as pessoas que lá viveram poderão se sentir aflitos, com medo, inseguros, inclinados à discussão. Por isso é muito bom pensar bem, mentalizar situações felizes para nossos familiares, fixar os nossos pensamentos na essência de luz que cada um é, olhar para os nossos familiares como seres de luz que todos somos. Quem pensa, cria. Os espíritos que convivem conosco enxergam os nossos pensamentos, enxergam. Se eu estou pensando numa borboleta voando no jardim, aquele meu pensamento está formando uma tela de cinema na minha frente. E os espíritos que estão comigo estão vendo o que eu estou pensando. Então, a partir de hoje, nós vamos prestar mais atenção no que nós vamos pensar. Porque nós não estamos sós, nunca. A gente não vê os espíritos, mas aqui no planeta, para cada ser encarnado, existem 4 ou mais espíritos vivendo aqui. Paulo de Tarso disse que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Não tem lar que não tenha espírito lá dentro. Todos têm. Que nos nossos lares tenhamos somente os nossos mentores amados a nos acompanhar, né? Eles nos trazem energias muito boas para dentro de nossa casa. Mas nós, atraindo os espíritos bons, eles afastarão os maus. Nós não temos condições de afastar os espíritos maus. Eles são afastados de nós se atrairmos para junto de nós os espíritos bons. Em vez de ver os defeitos, vamos ver as virtudes. Só assim teremos um pouco mais de paz, de harmonia, de alegria de viver dentro do nosso lar. E neste final de ano, nas comemorações do nascimento de Jesus, vamos colocar o nosso mestre para dentro de casa, não o Papai Noel, o mestre. A nossa cultura oferece às crianças a existência daquele velhinho barrigudo de barba branca.
Não podemos fugir disso. Faz parte da nossa cultura ainda. Mas não vamos esquecer de colocar por uma oração, antes do nosso jantar comemorativo, da entrega dos presentes, a lembrança do nosso mestre amado, que o aniversário é dele. E o nosso presente para ele é a união em família, com amor, com carinho, com respeito e muita luz. É o que eu desejo para todos nós. Uma boa noite a todos, fiquem em paz. A partir desse instante, vamos nos preparar para o passe, elevando a Deus e a Jesus os nossos melhores sentimentos e com muita fé recebermos todas as energias de que estamos necessitados. Vamos nos posicionar confortavelmente em nossas cadeiras e com o acompanhamento desta música harmonizada, recebamos as energias que vêm do alto. Nos sentindo mais fortalecidos, reequilibrados, sigamos aos nossos lares, levando a todos com quem estivermos essas energias que aqui recebemos. Sairemos dessa casa na companhia dos bons espíritos que nos amparam. Que Deus e Jesus os acompanhem. Boa noite, que assim seja.